Agora sim, então vamos dar início aqui à nossa aula, sejam todos bem-vindos. Hoje a nossa aula é um bocadinho diferente, então, das últimas que temos tido, uma viagem aqui ao mundo dos óleos essenciais. E como temos aqui algumas pessoas novas que se calhar não conhecem tão bem, quando nós vamos viajar, nós gostamos de conhecer as pessoas com quem viajamos, não é? Às vezes até no lugar do avião, a pessoa que está ao nosso lado, temos conversa, quem és tu? Para onde é que vais, não é? Depende assim um bocadinho da lata de cada pessoa, mas às vezes também nos calha isso, não é? Saber com quem é que vamos fazer aquela viagem. Então, para quem não me conhece tão bem, vou fazer só aqui uma breve apresentação. Isto é giro, que eu na fotografia estou tão fresca, de manhã curta, e hoje estou aqui de gola alta porque está um frio horrível em Leiria hoje. E já andei na rua, e então eu hoje estou assim um bocadinho mais enfriorada, mas acredito para as pessoas que aqui estão, que também estão no Luxemburgo, França, também, apesar das casas serem também bastante aquecidas, felizmente, sabem do que é que eu falo. Está de facto muito frio agora nesta altura do ano. Mas um bocadinho, como eu estava a dizer, aqui apresentando-me, o meu nome é Ana Júlia, eu sou de Leiria, sou psicóloga, sou formadora, dou formação já há vários anos, há mais de 20 anos, e sou mãe de 3 filhos. E se calhar à semelhança de muitas das pessoas que acabam por se interessar um bocadinho pelo mundo da aromaterapia ou daquilo que eu chamo de terapias complementares, porque não são propriamente terapias alternativas, o objetivo não é alternar com nada, é sobretudo complementar aquilo que a medicina já tem muito bem. Eu, tal como outras mães, foi precisamente com a maternidade, comecei um bocadinho na procura de tentar ajudar os meus filhos a tratar da saúde deles, das maleitas que iriam surgindo no dia a dia, de forma um bocadinho mais natural. E eu gosto sempre de começar por dar logo o meu testemunho, porque é que me apaixonei pelos óleos desta forma tão intensa, e como eu estava a dizer, já os óleos essenciais há alguns aninhos, já estou na do Terra há cerca de 5 anos, e foi sobretudo pelo meu filho mais velho e pelas questões respiratórias que ele tinha logo desde muito pequeno que me comecei a interessar pelo mundo da aromaterapia. E depois de muitas procuras, já tinha experimentado homeopatia, já tinha experimentado uma série de outras práticas com ele, isto sempre em concordância com o pediatra dele, que tentávamos de alguma forma reduzir a medicação que ele tomava para evitar as crises de asma que ele tinha. Efetivamente foi na aromaterapia que eu descobri a solução, e em particular com os óleos e com as misturas específicas da doTERRA. Eu gosto sempre de esclarecer que o objetivo desta ação não é ser uma apresentação comercial, vocês não vão, espero que não sintam minimamente que é esse, que é nesse sentido, mas de facto foi na doTERRA, já usava óleos essenciais há mais anos, eu já era terapeuta de reflexologia e com os meus pacientes eu usava e recomendava óleos essenciais. Usava para questões de micoses nos pés e outras situações, usava lavanda para relaxar, mas de facto era muito frequente as pessoas às vezes dizerem: Ana Rita, eu usei uma lavanda e aquilo afinal não me relaxou tanto, acabou eu até por ficar um bocadinho mais agitada, e hoje percebo que efetivamente a proveniência e a qualidade dos óleos vai fazer toda a diferença depois nos resultados que nós vamos ter. Mas mais aqui para a frente vou-vos falar nisso. Isto para dizer que foi de facto em 2018 que descobri a doTERRA, descobri misturas respiratórias para o sistema imunitário, para questões emocionais, de facto fizeram perceber que a aromaterapia era muito mais do que aquilo que eu conhecia dos óleos produzidos em Portugal. E ao começar a utilizar esses óleos em mim, na minha família, em particular no meu filho, e ao ver resultados, comecei também a tentar perceber o porquê de resultar, ou seja, eu já tinha visto que funcionava, eu interessava-me perceber porquê é que os óleos funcionavam. E daí comecei a fazer formação, tornei-me aromaterapeuta profissional, entretanto já fiz várias especializações, sobretudo mais direcionadas para a área emocional, não é? Uma vez que sou psicóloga, e nunca mais parei de aprender. Hoje aquilo que eu vos proponho é de facto uma viagem, ok? É uma viagem à distância, porque temos aqui pessoas espalhadas pelo mundo. Claro que isto presencialmente, quando eu falo de uma viagem ao mundo dos óleos essenciais, sem dúvida que é uma viagem de aromas, de experimentar diferentes cheiros, diferentes aromas, o cheiro a canela, o cheiro a flores, o cheiro a cítricos, não é? Isso sim seria a viagem mais rica que nós poderíamos ter, mas de qualquer forma eu quero vos convidar aqui a fazermos uma viagem pelo mundo dos óleos essenciais. E nesse sentido é de facto importante perceber que a aromaterapia já está espalhada à volta do mundo, ok? E perceber que isto de facto de novo, de novidade, tem muito pouco, ok? E eu trouxe assim aqui um bocadinho uma amostra, e porque temos aqui várias pessoas de vários países, temos de facto questões de legislação, de enquadramento até da profissão em vários países, seja na França, na Inglaterra, na Alemanha, na Islândia, na China, no Canadá. Temos aqui uma série de países onde já é vulgar, se podemos assim dizer, no sentido de normalizada a utilização dos óleos essenciais enquanto prática terapêutica e enquanto fundo de estudos até ao nível clínico.
De uma forma também aqui um bocadinho que nos diz mais e até um bocadinho mais recente, na América posso-vos dizer que já são centenas de hospitais na América que utilizam a aromoterapia, seja em blocos operatórios, seja em maternidades, obstetrícia, são centenas. Só vocês já ver a lista, nem valia a pena trazer aqui a lista de hospitais, mas de facto em toda a América a aromoterapia está de facto, mais uma vez, normalizada em contexto hospitalar. Uma notícia que muito nos agrada, diz em particular a respeito à do Terra, à empresa do Terra, que tem um andar inteiro num hospital privado, não é? Nos Estados Unidos da América, só especializado em questões oncológicas e em que é utilizado também, são utilizados também os óleos essenciais para diferentes fins, não só de tratamento, mas para a revelação dos efeitos secundários da quimioterapia, etc, etc. Há também o Hospital Santa Elizabeth, se às vezes tiverem curiosidade em pesquisar sobre este projeto, é muito, muito interessante. Mas depois, e por cada vez mais, também temos aqui muitas pessoas do Brasil que são interessadas pelos óleos essenciais. Também no Brasil, cada vez mais tem vindo a crescer a utilização dos óleos essenciais em contexto hospitalar, seja em blocos cirúrgicos, seja em maternidades, é de facto muito frequente. Mas esta imagem é em Portugal. Okay? Isto é na maternidade do Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, se calhar algumas pessoas já ouviram falar, que tem de facto um bloco de partos um bocadinho fora da caixa, se podemos assim dizer. E esta informação que eu aqui tenho foi retirada do site do Sistema Nacional de Saúde, okay? E que refere exatamente isso, que na equipa de enfermagem do bloco de partos, deste centro hospitalar, recorre à aromoterapia e à musicoterapia precisamente para apoiar as mães que se encontram em trabalho de parto. E depois, curioso, como dizem aqui, os principais benefícios da aromoterapia no trabalho de parto são a diminuição da ansiedade e medo, bem como a redução do tempo do trabalho de parto e relaxamento. Isto para dizer o quê? Que aquilo que nós vamos falar aqui não é de cheirinhos, não é daquelas essências que nós vimos à venda em alguns supermercados para dar um cheirinho bom à casa, não tem nada a ver com isso, ok? Nós vamos falar de práticas terapêuticas que de facto nos podem apoiar muito ao nível físico e ao nível emocional, ok? Mas pegando nisto, vocês vão sentir um bocadinho que isto é um labirinto de informação, que se eu falar tanta coisa, não é? E importa perceber por onde começar. E como qualquer viagem que nós façamos, eu ainda sou do tempo de andar com mapas atrás, não é? Em que não haviam GPS, às vezes nós precisamos disso, precisamos de um guia ou precisamos de um mapa para nos orientar. Porque se de facto nós entramos no mundo de óleos essenciais sozinhos, é exatamente como fazer uma viagem totalmente sozinhos, totalmente às escuras, mas sem levar telemóvel, sem levar mapas, sem levar absolutamente nada. Acho que ninguém que aqui está tinha coragem de fazer isso. Então, o mundo da aromaterapia é exatamente isso. Ou seja, é de facto muito mais simples do que aquilo que nós possamos pensar, okay? Mas de facto é importante ter a companhia certa nessa viagem, ter os recursos certos para fazer essa viagem de forma segura e sobretudo agradável, para que cheguemos ao fim e dizemos, sim senhor, foi uma viagem bem, bem porreira. Isto para vos dizer o quê? Que de facto a aromoterapia não é uma novidade, é uma novidade já com muitos anos, já há vestígios da utilização da aromoterapia em túmulos egípcios. Na Grécia Antiga já eram utilizadas as defumações de plantas para diferentes fins terapêuticos. Temos aqui o Hipócrates, o pai da medicina, a fazer uma defumação de plantas no centro de Atenas, da Grécia Antiga, precisamente para evitar uma pandemia que eles enfrentavam naquela altura, precisamente para reforço do sistema imunitário das pessoas. Isto para dizer que a utilização das plantas para fins terapêuticos, seja através das amassaduras que faziam, seja através dos chás de ervas, que no fundo tudo isso é a utilização da aromaterapia. E isso é um bocadinho aquilo que eu quero de alguma forma desconstruir. Porque quando as pessoas me dizem, eu acho que os óleos essenciais não funcionam, isso para mim não faz, isso agora é uma moda, toda a gente fala dos óleos essenciais, isso é uma moda. Eu gosto de dizer que se calhar as pessoas já utilizam os óleos essenciais no dia-a-dia delas, mesmo sem saber. E se calhar já os pais dessas pessoas, já os avós utilizavam os óleos essenciais e as pessoas de facto viam a aromoterapia a funcionar. Então, antes de mais, é importante perceber, como eu vos estava a dizer, que aquilo que eu estou a falar não são essências, não é? É um óleo essencial, é uma componente totalmente pura extraída da planta.
Eu gosto de dar o exemplo do limão para vocês verem como vocês já usam óleos essenciais no vosso dia-a-dia. Okay? Eu, por exemplo, tenho aqui um frasquinho de limão, okay? E para vos dizer o quê? Que os limões, por exemplo, se vocês descascarem o limão, as cascas muito fininhas, para fazer, por exemplo, um chazinho de limão, se vocês dobrarem a casca do limão, vai sair um óleo. Isso é óleo essencial de limão. Da mesma forma, nós temos aqui as folhas de hortelã-pimenta, vistas assim aqui no super microscópio. Vimos assim umas bolsazinhas, que são as glândulas precisamente que produzem o óleo essencial, e daí quando nós seguramos nestas mesmas folhas, acabamos por rebentar estas glândulas e libertar esse mesmo líquido que está lá dentro. Okay? Isto é o óleo essencial, é algo completamente puro. E como eu vos estava a dizer, para percebermos um bocadinho porque é que o óleo essencial funciona, ou de que formas é que nós já funcionamos, quem é que aqui, quando era pequeno, a sua mãe ou a sua avó fazia aquelas panelas com folhas de eucalipto, para nós cheirarmos, não é? Que às vezes até punhamos as toalhas em cima e que inalávamos aquelas folhas de eucalipto, não é? Quem é que aqui, quando dói a garganta, liga para a mãe, liga para a prima, epá, estou com uma dor de garganta, estou rouca, e dizem assim, olha, faz um chazinho com mel com limão. E vejam que curioso, que quando fazemos chazinho de mel com limão, nós geralmente não utilizamos sumo de limão, utilizamos a casca de limão. Foi a nossa mãe e a nossa avó que nos ensinou assim, olha, faz com a casca é mais eficaz. Não sabemos porquê, mas já estamos a utilizar aromoterapia, okay? Já estamos a utilizar precisamente o óleo essencial, que é muito mais potente efetivamente do que o sumo ao fazer a ingestão daquela mesma fruta, no caso de ser um óleo extraído de uma fruta. Okay? Mel com limão, a casca, exatamente, a Augusta já se está a identificar. Mas então, como eu estava a dizer, os óleos essenciais podem ser extraídos de várias partes da planta. E hoje o tema não é esse, mas de facto, conforme a parte da planta de onde é extraído o óleo, ele vai ter determinadas características, determinadas propriedades, até ao nível emocional. Por exemplo, óleos essenciais extraídos de raízes, por exemplo, são óleos que nos ajudam a estar no momento presente, a estarmos mais centrados, estarmos no aqui e agora. Okay? Óleos, por exemplo, mais extraídos da flor, trazem-nos um bocadinho o reconhecimento da nossa beleza interior. Óleos extraídos das especiarias dão-nos um apimentado à vida, são excelentes, por exemplo, para a libido. Isto para dizer o quê? Que, de facto, em termos moleculares, nós somos muito mais semelhantes com as plantas do que aquilo que nós pensamos. Okay? E daí ser, de facto, muito interessante nós percebermos a magia que as plantas, que estes óleos essenciais extraídos das plantas podem trazer às pessoas. Daí a própria palavra do terra significa dádiva da terra. Okay? No fundo, nós percebemos o que a terra, a natureza tem para nos dar. Para além disso, dizer-vos o quê? Que os óleos essenciais, ou as plantas produzem óleos essenciais para questões de sobrevivência, ou seja, são a defesa natural da planta. A planta é um dos seres vivos que não pode propriamente lutar ou fugir contra os predadores, então acaba por produzir óleos essenciais. A lavanda, por exemplo, produz um óleo essencial altamente relaxante para pôr a dormir as lagartas ou os predadores que a poderiam comer, não é? Mas outras têm, de facto, o efeito de ser antissépticos, de afastar exatamente tudo que fossem micróbios ou problemas que afetassem a saúde daquela planta. Então, o que o ser humano, muito desde cedo, começou a perceber, às vezes até por observação dos outros animais, foi que efetivamente as plantas poderiam também os ajudar em questões de saúde física. Okay? A dona Cleópatra depois também começou a perceber que para questões da pele também resultava, mas de facto uma das primeiras utilizações foi para questões de saúde física começarem a ser utilizados. Dizer que estes óleos, e pegando na tal história da casquinha de limão, podem ser extraídos então por preensão a frio, ou seja, isto que eu aqui tenho são uma série de limões todos cortados finamente e essas cascas prensadas a frio, mas por exemplo, se eu for para uma lavanda, para uma rosa, se calhar aí óleos extraídos de folhas ou flores já vai ter de ser por extração ou por destilação a vapor. O que interessa é nós percebermos que para falarmos de aromoterapia de uma forma clínica e terapêutica, nós temos de falar de óleos 100% puros. E daí nós percebermos que os óleos não são todos iguais. Eu, como vos dizia, já usava óleos essenciais, de cariz assim um bocadinho mais doméstico quase, não é? Ou seja, que me davam aqui também algumas garantias ao nível de pureza, mas de facto ao nível de qualidade não me conseguiam dar essas garantias. E efetivamente, como eu vos estava a dizer, isto não pretende ser uma apresentação comercial, mas a do Terra é a empresa de óleos essenciais, de aromoterapia, que de facto tem um maior conjunto de testes ou que avalia com maior rigor e qualidade os óleos que produz. Tem de facto uma política de qualidade muito, muito interessante. Todos os seus óleos são certificados para uso terapêutico por uma entidade totalmente neutra, que permite efetivamente que eu tenha
com segurança ao recomendar que eles possam inclusive serem ingeridos. Para quem usa óleos essenciais é frequente nós às vezes em pesquisas percebermos que há pessoas que têm alguma insegurança com a ingestão de óleos essenciais. E de facto é normal que assim seja. E quando as pessoas às vezes dizem-me eu vi na internet que é perigoso fazer a ingestão, eu digo sim, de facto é perigoso. Se de facto não conheceres que óleo é que estás a ingerir, pode ser perigoso. Eu tenho aqui esta imagem da melissa, que é um dos óleos também mais interessantes até para reforço do sistema imunitário, mesmo na altura da pandemia, era um óleo que o Dr. Wang nos falava bastante da melissa para reforço do sistema imunitário, e como podem ver, este óleo que está aqui ao lado eram óleos vendidos na Amazon. Vejam-me este rótulo. Okay? Vejam estas imitações e vocês podem dizer, e a do Terra não faz nada? Claro que faz, claro que tenta sempre perceber e evitar, mas isto é como outras marcas, é como uma Adidas, uma Chanel, não é? As adulterações existem. Agora o que eu pergunto a uma pessoa é, se vocês vão comprar um Benuron, um Brufena, vocês vão para o AliExpress, vocês vão para a Amazon comprar esses produtos? Então por que raio é que eu vou para esses sites buscar óleos essenciais? Tem coisas interessantíssimas, agora no Black Friday aproveitem tudo. Agora para óleos essenciais de facto não podemos correr riscos, porque se o objetivo é ingerir, é para utilizar para fins terapêuticos, nós de facto temos de comprar diretamente à empresa e verificar o controle de qualidade que foi feito. E de facto a do Terra dá-nos essas garantias que nos permitem fazer a ingestão desses óleos em segurança, precisamente pela qualidade e pelos testes a que eles são sujeitos. Também vos dizer que a própria proveniência dos óleos, e hoje, uma vez que a nossa aula é sobre viagens, não é? A própria proveniência dos óleos diz tudo. Porque como eu ainda há pouco dizia, eu usava óleos nacionais. E nós temos o hábito de dizer que o que é nacional é bom. Mas de facto eu ali com a lavanda, com o tea tree para as micoses, nem sempre vi os resultados que eu queria. E hoje percebo. Porquê? Porque de facto aquilo que nós falamos no óleo essencial, nós falamos de uma questão de moléculas, que falamos de química pura, não é? Tal como os fármacos que nós utilizamos. Não é? E então, efetivamente, conforme a zona do mundo em que aquela planta é produzida, aquela planta é plantada, aquela planta vai ter determinadas características. Então, de facto, uma lavanda produzida em Portugal, em que os ambientes são mais amenos, ou, por exemplo, no norte de França ou na Bulgária, que é, por exemplo, de onde vem a nossa lavanda, que tem as tais propriedades ideais, vão ter características completamente diferentes ao nível molecular. E daí eu perceber, por exemplo, o nosso tea tree, que vem precisamente de zonas pantanosas ali da Austrália, okay? Tem as tais características ideais para lidar com fungos, porque é precisamente de árvores que se situavam em zonas pantanosas e que produziam aqueles óleos para questões antissépticas. Isto para dizer o quê? Que não é por acaso que aquela planta produz aqueles óleos, tem a ver com a zona do mundo, com as condições em que ela está naquele momento a tentar sobreviver. E então, eu gosto muito de viajar, mas eu não podia andar por estes países todos, ainda que eu gostasse. Mas então a do Terra tem de facto, faz exatamente essa busca, tem de facto esse lema que é buscar as gotas mais puras, os óleos mais puros. E então anda um bocadinho por todo o mundo exatamente a tentar encontrar o óleo essencial de limão de onde é que é melhor, o óleo de patchouli de onde é que é melhor, de gerânio de onde é que é melhor, em função das tais propriedades, ou seja, ao nível do tal quimiotipo da planta, das propriedades químicas daquela planta. Okay? Faz esse trabalho por nós. Isto só para vos dar, de facto, garantias que os óleos não são todos iguais. Mas se nós vamos, então, aqui viajar, se queremos entrar, então, neste mundo dos óleos, importa de perceber o que é que nós podemos levar, ou o que é que nós precisamos de levar, ou, sobretudo, como é que nós podemos viajar neste mundo dos óleos essenciais. Essencialmente, existem 3 formas de utilizar óleos essenciais. Existe a forma da ingestão, ou a toma interna, a aplicação tópica na pele e a utilização aromática. Eu gosto sempre de esclarecer, e não me vou ouvir falar nesse sentido muito mais vezes, mas aqui é mesmo importante que para questões de ingestão eu só confio na do Terra, ok? Na aplicação tópica, também com crianças ou com situações de saúde vulneráveis, eu pessoalmente eu não recomendo outros, mas eu ainda acredito que a pessoa para pôr um cheirinho para casa, para utilizar, ainda menos mal. Agora, para questões internas, de facto, não corram de todo esse risco. Okay? Mas então, como eu estava a dizer, para questões internas, antes de mais também perceber o seguinte, que a ingestão é a última forma que nós vamos utilizar de óleos essenciais. Ou seja, é muito mais comum na aromaterapia nós fazermos a aplicação tópica e aromática,
Okay? E vocês vão ver que até é muito mais eficaz, mesmo para questões emocionais, em questões, por exemplo, de um ataque de pânico, uma crise de ansiedade. Em SOS é muito mais rápido em termos de eficácia eu inalar diretamente de um frasco de lavanda, okay? Ou um vetiver, ou um ylang-ylang, que existem outros óleos também para a ansiedade, okay? Mas é muito mais rápido eu inalar pela via da inalação do que propriamente através da ingestão. Nós, em ingestão, vamos utilizar sobretudo mais para questões digestivas, para questões de detox, para protocolos um bocadinho mais complexos, aí sim vai fazer sentido a ingestão. Fora isso, nós habitualmente o que fazemos é a aplicação tópica e aromática. Dizer que a ingestão também tem as suas regras, não vou estar aqui a desenvolver, que é só mesmo assim os cheirinhos do que é isto da aromaterapia, mas de facto existe essa possibilidade. Esta imagem que aqui tem da Vegicap são umas cápsulazinhas de gelatina vegetal que têm duas tampas, okay? Que encaixam uma na outra e onde nós podemos colocar os óleos dentro dessas mesmas cápsulas para fazer a ingestão em segurança. Okay? Depois temos a aplicação tópica e a aplicação aromática. A aplicação tópica sempre esclarecer que os óleos não se diluem em água e os óleos não devem ser aplicados puros na pele. Há uns que é relativamente tranquilo, por exemplo, no caso de micose, eu posso pegar numa cotonete e aplicar com uma cotonete na micose, em caso de afta, em caso de queimadura posso aplicar a lavanda, mas de facto na maioria das situações eu vou diluir o óleo. Precisamente para quê? Porque o meu objetivo é que o óleo penetre na pele, que se aguente o máximo de tempo na pele. E se eu pingar um óleo na pele, ele ao fim de algum tempo o óleo evapora-se, ok? E nesse sentido, se o meu objetivo é que o óleo penetre na pele, eu vou, através de uma gordura, fazer a diluição precisamente para que esse óleo penetre devidamente na pele. Para vocês terem a ideia, essas diluições vão depender da idade da pessoa, da condição da saúde e da frequência com que nós vamos utilizar aquele óleo, e nós muitas vezes acabamos por preparar determinados roll-ons. O que é que são roll-ons? Isto para vos dar uma ideia, uma criança, por exemplo, pequenina, de 1 ano, nós falamos de uma gota de óleo essencial para 2 colheres de sopa de gordura, não é? Neste caso eu tenho aqui óleo de coco, mas pode ser azeite, óleo de grainha de uva, de linhaça, podem ser outras gorduras. Qual é que é a vantagem do óleo de coco, neste caso fracionado? É que não rancifica, não tem cheiro, não é oleoso ao toque, e daí eu fazer as minhas misturas todas com óleo de coco fracionado. Mas como eu estava a dizer, em crianças pequenas nós falamos de uma gota para 2 colheres de sopa de óleo de coco fracionado. É uma quantidade muito grande para um pezinho de um bebê tão pequeno. Então o que nós muitas vezes fazemos é preparar roll-ons, em que nós colocamos os autocolantes dos óleos com que preparamos, e pomos, eu geralmente utilizo esta regra que não foge muito, pelo menos nas crianças, uma gota por ano de idade da criança para os 10 mililitros de óleo de coco. Se vocês respeitarem esta regra, não vai fugir muito, ok? Uma gota por ano de idade. E depois pomos os autocolantes para também saber. Este roll-on não é o ideal porque é clarinho, ok? Eu, entretanto, e a própria do Terra tem roll-ons escuros, precisamente para proteger os óleos essenciais da luz solar. Mas isto para vos dizer, então, que devemos ter sempre o cuidado de fazer a diluição. Se vou aplicar em mim adulto, geralmente a regra é uma gota para 3 gotas de óleo carregador, damos esse nome à gordura na qual vamos diluir o óleo. Depois temos a aplicação aromática, a utilização aromática. A utilização aromática pode ser feita de 2 formas, difusão passiva ou difusão ativa. Esta imagem que aqui temos é de um difusor. Eu ainda sou do tempo, porque já era apreciadora desta ideia dos cheirinhos na casa e tal, dos queimadores de óleos com uma velinha por baixo. Isso é do pior que se pode fazer. Porquê? Porque vamos estar a queimar os óleos e, como nós sabemos, até pelos óleos de fritura, queimar óleos perde as suas propriedades, estraga as suas propriedades e não nos faz bem absolutamente nenhum. Então nós temos de fazer, de facto, querendo fazer a difusão daquele aroma pela casa, o método é através da difusão aromática, através de um difusor ultrassónico, que é por agitação das partículas e que forma uma névoa precisamente para dar o cheirinho em casa. Quando nós não temos difusor, o que é que muitas vezes fazemos? Pingamos uma gota na palma das nossas mãos e fazemos o nosso próprio difusor portátil. Há também pulseiras difusoras, por acaso também tenho aqui, posso pingar num paninho e andar também, por exemplo, para casos de enjoos em viagens, ainda agora entrou aqui, agora estava-me a lembrar disso, utilizar um paninho com uma gota da mistura digestiva para a criança poder ir inalando ao longo da viagem, e tudo isso são formas então de difusão também daquele óleo essencial. Okay? Mas então,
que óleos é que são mais importantes para levarmos nesta mesma viagem? Que óleos é que se calhar nos fazem mais falta nesta mesma viagem? Nós consideramos sempre aquilo que nós chamamos o nosso top 10, okay? Ou seja, aqueles óleos que são mais vendidos, mas sobretudo os que são mais necessários ou mais utilizados no nosso dia-a-dia. Okay? E esta mesma combinação de 10 óleos tem aqui um bocadinho esta divisão, ou seja, tem aqueles óleos que são para o dia-a-dia, para o equilíbrio do dia-a-dia, tem óleos essenciais para quando surgem problemas, antibióticos, anti-inflamatórios e antifúngicos, e depois temos óleos essenciais para cada um dos sistemas do nosso organismo, ou seja, um óleo para a questão respiratória, para a questão imunitária, para a questão digestiva e musculoesquelética. E daí eu considero que um bocadinho este top 10 acaba por ser a base para a utilização para 80%, 90% das necessidades que vocês possam ter no vosso dia-a-dia. Então começamos pela base do equilíbrio, e só explicando muito resumidamente, porque eu poderia estar meia hora a falar de cada um destes óleos, ok? Só vos chamar a atenção para vocês também já poderem ir olhando para esta imagem de outra forma. Vocês em baixo de cada óleo vão ver aqui umas letrinhas, A, T, I. O que é que isto significa? O A é que pode ser utilizado aromaticamente, o T topicamente e o I é que pode ser ingerido. Como vocês podem ver, estes 3 óleos, que são um bocadinho a tal base de tudo, podem os 3 ser utilizados das 3 formas. Esta letrinha que nós temos aqui, o N e o S, se é um óleo seguro de ser utilizado diretamente na pele, se é neutro, ou se é melhor sempre diluir, ou seja, sobretudo para peles sensíveis, é importante fazer essa diluição. E vocês vão também vendo isso mais à frente nos óleos que eu vos vou mostrar. Começamos pelo limão. Eu já comecei a dizer para que é que o limão funciona, não é? E vocês lembrem-se da própria planta do limão. Para que é que nós utilizamos o limão, ou o que é que nos lembra o cheirinho a limão? É o cheiro a limpo. E então eu costumo dizer que é precisamente para a limpeza de tudo. Limpeza interna, e então é um óleo excelente para desintoxicar, é um óleo excelente para trânsito intestinal, okay? Para tudo o que seja limpeza interna, vai-nos ajudar, mas também para a limpeza do ar, em caso de constipações, em caso de viroses que andam aí por casa, é um óleo também muito bom para utilizarmos então no difusor. Para além disso, ao nível emocional, limpa-nos os pensamentos, é também excelente para nos trazer alegria e boa disposição. Depois temos a lavanda, sendo uma flor e tal como as restantes flores, as flores geralmente são muito boas, como eu estava a dizer, para despertar o nosso sentido feminino, um bocadinho a nossa tranquilidade, a nossa serenidade. Então a lavanda ou as flores são muito boas para questões de pele e para relaxar. Então, ao nível emocional, é excelente para o sono, excelente para questões de ansiedade, até para questões de pânico, se bem que depois há óleos um bocadinho mais específicos, até para termos um efeito preventivo dessa ansiedade que possa estar aí de uma forma generalizada, mas para além disso a lavanda é muito boa também para questões de pele, para queimaduras, para picadas de insetos, funciona também como repelente para crianças pequenas. É dos óleos mais versáteis que nós temos, a lavanda. Acho que tendo de levar para uma ilha deserta, é assim, só um ia ser difícil. Mas se calhar lavava a lavanda para me acalmar, de certeza, pois o titri também se calhar me faria alguma falta. Mas o lavanda, podendo escolher se calhar só um, já iria ter aqui uma série de versatilidades. Depois temos aqui o peppermint. O peppermint vai-me trazer energia, foco, concentração. Okay? É uma menta e o cheiro a menta dá-nos aquela frescura. O que é que há para fazer? Como é que é? Vai-nos acordar. É também excelente para abrir as vias respiratórias, para questões digestivas, para enjoos. É de facto muito interessante. E uma das funções das quais ele é mais conhecido é para as enxaquecas, para as dores de cabeça. Eu posso pegar precisamente no frasco de peppermint, pegar numa gotinha, ou então esfregar só assim o dedo para nem ser uma gota inteira, um dedo no outro e passar assim nas têmporas para as dores de cabeça. É daqueles óleos, de facto, vocês vão ver logo uma diferença brutal em termos de dores de cabeça e concentração. Depois, para a pessoa acordar antes de trabalho, é um óleo excelente para ter no difusor quando estamos a trabalhar, quando temos de aguentar ali um bocadinho até mais tarde. Para crianças que são mais resistentes a estudar e a concentrar-se, é um óleo excelente para vocês terem no difusor. Geralmente eu combino com o cítrico, mas é um óleo excelente para ter no difusor em momentos de trabalho. Depois temos aqui aqueles que nos ajudam a lidar com os problemas, ok? Temos aqui o nosso tea tree, ok? Ele às vezes chama-se tea tree, às vezes antigamente chamava-se melaleuca, mas é exatamente o mesmo óleo.
Este, como eu vos estava a dizer, é o canivete suíço dos óleos essenciais. É dos óleos, tal como a lavanda, é dos óleos mais versáteis quando nos surgem problemas. O lavanda, se calhar, é para questões de equilíbrio, este é dos mais versáteis para resolver questões. Desde para soltar expectoração, desde a micose, a afta, para dores de ouvidos, pingado na tal bolinha de algodão dentro do ouvido, situações de pele mais complicadas combinado com a lavanda, é de facto incrível. Para os piolhos, para a caspa, nós dizemos que é mesmo da ponta do pé à ponta do cabelo. É mesmo muito, muito interessante. Até para inícios de infecção urinária, candidíase, pingando uma gota na cueca, isto é um mundo. Por isso hoje é só um cheirinho. Mas depois nem sempre as coisas se resolvem logo com a melaleuca, com o titri, não é? Isto é um bocadinho quando nós às vezes não vamos lá só com o Benuron e temos de ir ao médico porque precisamos de antibiótico, ok? E aí vamos ter de ir ao orégano. O orégano é, de facto, aquilo que nós consideramos o nosso antibiótico natural. É um antibacteriano fortíssimo, okay? Muito, muito interessante mesmo. Há estudos em bactérias multiresistentes em contexto hospitalar em que o orégano resolveu. Por isso, eu falo dos óleos mesmo com esta paixão, porque eu acredito que de facto o futuro da nossa saúde vai passar muito pela questão da aromaterapia. E perguntam vocês, mas porquê é que não se ouve falar tanto de aromaterapia? Porquê é que não há tantos estudos? Porquê é que não se ouve falar? Porque aquilo que eu estou aqui a falar é natureza no seu estado puro. Isto não pode ser patenteado, isto não pode haver uma patente da indústria farmacêutica. Porque aquilo que eu vos estou a falar, eu estou-vos a falar de limão, eu estou-vos a falar de lavanda, de orégano, ou seja, isto é natureza, não pode haver propriamente uma fábrica, uma empresa, uma marca que patente isto. Então não há propriamente interesse que se saiba que a natureza tem de facto esta dádiva para nós. Okay? Então, de facto, o orégano é aqui um óleo riquíssimo. Vejam que aqui, ao contrário de ter só o S sensível, o orégano tem o D. Tem o D precisamente para dizer que este óleo é dermocáustico, ou seja, este óleo tem de ser mesmo diluído sempre que é utilizado, sempre que é aplicado. E se, por exemplo, ao nível da ingestão, eu até posso fazer a ingestão dos óleos cítricos, por exemplo, num copo de água, fazendo uma leve dispersão do óleo essencial, não é diluição, porque o óleo não se dilui em água, ok? Não vou dizer isso. Mas posso dispersar uma ou duas gotas de limão e fazer uma ingestão, ou uma gota de lavanda no chazinho da noite e beber. O orégano não. O orégano, para ser ingerido, tem de ser mesmo em cápsula. Okay? Este óleo, de facto, tem estas propriedades. Não quero com isto dizer que é um óleo que temos de ter medo dele. Não, é um óleo que devemos, sem dúvida, utilizar, porque ele é, de facto, riquíssimo. Em caso de gripes, em caso de uma dor de garganta, de facto, não está a passar, tenham as cápsulazinhas vegetais em casa e coloquem o orégano, depois vamos ter o de reforço do sistema imunitário, coloquem limão, o titri, fazemos uma cápsulazinha que nós também ensinamos toda a gente depois a preparar, e ali em pouco tempo vocês vão sentir logo as melhoras, precisamente porque o orégano faz toda a diferença. Eu gosto também de dar o meu testemunho de uma verruga que eu tinha e que eu resolvi com o orégano. Okay? Eu não sei se conseguem aqui ver, mesmo pertinho do nariz, eu tinha uma verruga que me irritava bastante e já tinha falado com um dermatologista para me tirar, e ele dizia que ela era tão pequena que a cicatriz ia ser maior do que a verruga que eu tinha. E então um bocadinho teimosa, isto é 21 de março, não é deste ano, é do ano passado, foi numa altura de pandemia que estávamos fechados em casa e que eu pensei, bem, eu vou estar agora em casa durante algum tempo, eu vou andar aqui a aplicar orégano todos os dias e de forma sistemática, pelo menos 2 vezes por dia. Diretamente com a cotonete e com muito cuidado, diretamente só na verruga. Isto foi o dia em que a verruga caiu. Okay? Eu ainda pus depois assim uma linha para quebrar, porque ela começou a ficar preta e escura, porque aquilo queimou mesmo a verruga, até que eu tirei. Bem, eu quando no dia 2 de abril eu tinha um buraco e eu pensei, ai meu Deus, o que é que eu fiz? Fiquei assim um bocadinho preocupada. Mas isto foi no dia, 2 dias depois, ok? Eu não sei se conseguem ver, pronto, mas não tenho absolutamente nada, não tenho qualquer tipo de cicatriz, não ficou absolutamente nada. O que é que eu apliquei aqui neste intervalo? Foi o lavanda e o frankincense, que era aquele óleo que eu vos vinha falar também agora a seguir. O que é o frankincense? O frankincense é o rei dos óleos. O frankincense é aquele óleo que quando eu não sei o que é de aplicar, quando eu estou numa fase de desespero, é o óleo que eu vou utilizar. O frankincense, tal como a mirra, nós dizemos que o frankincense é o rei dos óleos, a mirra é a rainha, tratam-se de resinas. E o que é que são resinas? Voltando um bocadinho a esta questão da natureza. Eu disse que isto era uma viagem, não é? Então vamos tentar imaginar-nos nos desertos de onde são extraídas estes mesmos tesouros.
Uma resina, a resina é produzida quando a árvore é ferida, não é? Então é quando a árvore é ferida, ela liberta aquela seiva da qual depois é feita a extração da resina. Então, de facto, o frankincense ajuda-nos a curar essas feridas, okay? Feridas da pele, por isso é que eu estava a dizer que usei o frankincense aqui na cicatrização. É um óleo excelente para rugas, é um óleo excelente para estrias, okay? Que se calhar a lavanda também é excelente para utilizarmos no nosso creme de rosto diário, mas às vezes temos de ir a um frankincense, porque o frankincense é de facto um regenerador celular. Okay? Então, ao nível da pele, é de facto incrível. Ao nível emocional, também para situações mais graves de feridas internas, é também um óleo excelente para utilizarem no difusor ou para inalar diretamente. Para além disso, qual é que é de facto aqui o grande potencial e porque é que nós lhe chamamos o rei dos óleos? Porque ele, ao ser um regenerador celular, ele ajuda o nosso corpo a produzir células saudáveis. E daí o Dr. Wang, que é um médico chinês que dá apoio também terapêutico e formativo à nossa equipa, ele fala sempre que o frankincense é o nosso seguro de vida e todos nós deveríamos ingerir uma gota de frankincense sublingual, ou seja, levantar a língua e colocar uma gota de frankincense todos os dias, precisamente para que diariamente o nosso corpo consiga dar cabo daquelas células que de vez em quando se vão produzindo e que vêm com alguns defeitos e promover a produção celular mais saudável. Então, de facto, isto é daqueles óleos que é completamente obrigatório de ter e de se tomar, claro que podendo, não é? É sem dúvida o frankincense. Sobretudo para questões de saúde, mesmo para questões de saúde crónicas, para doenças autoimunes, é um óleo de facto muito, muito interessante. Há mesmo estudos mesmo de ovários poliquísticos em massagens com frankincense, é de facto um óleo para regeneração celular muito, muito interessante. Isto para terem então ideia. Depois então, peço desculpa, ao nível dos diferentes sistemas, okay? Temos a mistura respiratória, que foi aquela mistura que me fez apaixonar pela doTERRA, okay? Foi a mistura então que eu comecei a utilizar com o meu filho no difusor para as questões de asma. Eu gosto sempre de realçar que eu, em caso de crise, eu não uso tanto o difusor. Okay? Eu faço mais os roll-ons, okay? Aplico no peito, precisamente para soltar a expectoração, para ajudar um bocadinho a acalmar. Isto depois vai depender muito de pessoa para pessoa, mas de forma preventiva eu uso muito o ER e o lavanda para aquelas tosses noturnas, uso o ER e o lavanda, ou para reforço do sistema imunitário eu uso muito o ER e o On Guard, que é aquele que vem imediatamente a seguir, que é precisamente para reforço do sistema imunitário. O ER é também muito interessante para maridos que ressonam, porque nós mulheres não ressonamos, só respiramos alto, mas há quem diga que é o óleo salva casamentos, porque é da maneira que ainda aguentamos qualquer coisa. Pôr o ER no difusor. Eles geralmente o lavanda queixam-se um bocadinho, porque o lavanda é um óleo assim, a tal energia feminina, não é? Então combinem muitas vezes o lavanda com o ER, que acaba por ser uma mistura bem interessante. Para situações de rinite e sinusite, aplicarmos aqui na zona do nariz, seja o ER, seja o peppermint, vai já ajudar bastante precisamente a fazer esse descongestionamento. Este óleo, como podem ver ali pelas letrinhas, não pode ser ingerido. Depois temos o On Guard, que era o que eu estava a dizer, combino os dois para reforço do sistema imunitário. É um óleo que eu uso muito no difusor, precisamente para reforço do sistema imunitário de toda a família e que eu tenho sempre um roll-on preparado também com este mesmo óleo. Para quê? Para aplicar na coluna vertebral dos filhotes todos, aquilo é em linha de montagem, como eu costumo dizer, e aplico ao longo da coluna um roll-on, precisamente para reforço do sistema imunitário nesta fase em que as temperaturas estão a alterar. Posso também preparar, por exemplo, um mel para a tosse e juntar algumas gotas de On Guard. Para dor de dentes, posso aplicar também com uma cotonete nessa mesma zona, precisamente para também desinfetar, porque este óleo tem o cravinho, que é um dos óleos mais indicados para dor de dentes. É, de facto, um óleo muito, muito, muito interessante, seja para a saúde bucal, seja para a nossa saúde em geral, para dores de garganta. Espero não estar a esquecer, mas de facto dá para muita, muita coisa. Depois temos o Zen Gest. Se o ER era o óleo de defesa dos casamentos, os Zen Gest nós temos que é o óleo das festas. Porquê? Ou melhor, para o dia a seguir às festas. É o óleo da parte digestiva. Okay? Quando há abusos. Este óleo eu geralmente faço a ingestão num copo de água,
Okay? Faço um copinho de água ou faço uma gota direta, por exemplo, em caso de azia, eu geralmente faço uma gota direta e depois bebo água a seguir, ou um bocadinho de miolo de pão ou qualquer coisa para ajudar ali na diluição, mas de facto é um óleo muito, muito interessante para questões digestivas. No caso de diarreia ou no caso de obstipação, também ajuda bastante para as ditas viroses, nós vamos ali um bocadinho aplicar. Em caso de enjoo, pode ser utilizado aromaticamente, é de facto também muito, muito interessante. Ao nível emocional, é para emoções não digeridas, para questões de raivas aí acumuladas, também às vezes faz bem digerir essas emoções. Então os NGs também ao nível emocional, porque eu hoje estou a falar mais ao nível físico, mas depois isto ao nível emocional, todos têm o seu fundo. Okay? Depois temos aqui o Deep-Wool. O Deep-Wool tem uma tampinha até especial, porque este óleo é só para ser utilizado de forma tópica. Okay? Este óleo é para massagem. Este óleo é para dores musculares, articulares, dores de crescimento, por quando há uma pancadazinha, deve ser sempre também diluído, okay? Eu geralmente o Deep-Wool eu faço a diluição de 1 gota para 5, enquanto as outras eu faço de 1 gota para 3, em caso de adultos, aqui eu faço 1 gota para 5, mas de facto é um óleo que vocês vão sentir um alívio imenso. Existe também já no formato de pomada e de stick, e é daqueles óleos que desaparece rapidamente cá em casa, ok? Por isso, também podem pegar numa loção neutra e pingar 1 gota deste mesmo Deep-Wool e depois aplicar então na pele para alguma dor, para um torcicolo que vocês tenham, vão sentir logo esse mesmo alívio. Okay? Como vê, isto é um mundo, okay? E quando nós queremos viajar, nós queremos ter diferentes experiências, seja dormir melhor, seja ao nível da alimentação. E porquê é que tenho aqui esta imagem? Porque de facto os óleos essenciais também podem ser utilizados em receitas. Por exemplo, o peppermint, colocar umas gotinhas, 1, 2 gotinhas de peppermint, não mais, mas numa mousse de chocolate, ficamos com uma mousse de chocolate after eight. Okay? Eu, por exemplo, o limão, eu uso imensas vezes quando não tenho limões em casa e preciso fazer ali uma marinada, pingo 1 ou 2 gotas com um bocadinho de água e tenho ali o limão, porque eu estou a falar de óleos completamente puros, é disto que eu estou a falar, altamente concentrados. Fazer bolos de laranja, temos as canelas, o orégano é que temos de utilizar aqui com um bocadinho mais de precaução, porque é mais forte, tem de ser a técnica do palito, mas para fazer molhos para pizzas há misturas espetaculares e receitas. É de facto também um mundo de soluções. Pode ser utilizado também nos animais, pode ser utilizado para questões de beleza, como eu aqui também falava. Nas limpezas da casa, o limão é excelente para limpar vidros, para limpar inoxes, é excelente para ajudar as crianças e para a prática desportiva, para aumentar a nossa resistência. Há várias equipas profissionais por esse mundo fora que utilizam os óleos essenciais nos seus balneários, okay? Mas também para nós, para o nosso bem-estar físico, para o nosso bem-estar emocional. Okay? Eu gosto sempre, para quem está aqui pela primeira vez, de falar também de quanto é que isto custa, para vocês terem assim um bocadinho de ideia. E eu posso-vos logo falar, por exemplo, do frankincense. O frankincense, primeiro nós percebemos o seguinte, que os óleos essenciais avulso só se vendem a frascos de 15 mililitros, ok? Para vocês terem ideia, são frascos bem grandes, são 250 gotas, dá para imenso tempo, ok? É diferente dos de 5 mililitros. Então, para vocês terem ideia, avulso, o frankincense custa 90 e tal euros. Só para vocês terem ideia, assim o custo dos óleos essenciais avulso, ok? Mas eu, mais do que falar logo de preços, eu quero que vocês também pensem no seguinte: quanto é que neste momento vos pode estar a custar não ter os óleos? Que falta ou que diferença é que um óleo destes pode fazer na vossa vida? E isso é que nós às vezes temos de pensar. Se está tudo bem, se está tudo ok, eu se calhar não preciso dos óleos para nada. Mas também pensar um bocadinho no futuro, porque eu seriamente, com 3 filhos, preocupa-me muito o futuro ao nível da saúde. E o que eu sinto com os óleos essenciais e com ter uma caixinha de óleos essenciais em casa, eu senti muito isto em particular na altura da pandemia e estou a voltar a sentir agora, porque eu moro em Leiria, como dizia há bocado, e temos tido, antigamente era aos fins de semana todos, mas neste momento temos aos domingos sempre a urgência pediátrica fechada cá em Leiria. Okay? Então eu saber que tenho uma caixinha ali à minha disposição para uma primeira linha de atuação, para tentar controlar os sintomas, para os apoiar quando surge uma febre, quando surge uma dor de garganta, uma indigestão, okay? Isto não tem preço. Isto é uma segurança, é uma tranquilidade de fato que não tem preço. E por isso eu vos dizer que de fato o futuro tem que passar um bocadinho por este resgate, porque isto não é uma novidade, é o resgatar o que as nossas mães, o que as nossas avós já faziam connosco.
Isto é um resgatar, porque eu cada vez, eu sou psicóloga, como eu vos tinha dito, eu trabalhei durante muito tempo com crianças, neste momento estou a trabalhar mais com adolescentes, mas sobretudo com adultos. Porquê? Porque eu sinto cada vez mais os pais muito perdidos na forma como educam e tratam dos seus. Não sei se vocês se percebem um bocadinho disso, e às vezes até eu também me surgem todas essas as dúvidas e inseguranças. E então, de facto, para mim, a aromoterapia, que eu alio um bocadinho com a questão da psicologia, apesar de serem áreas diferentes de atuação, mas que eu tento de alguma forma combinar, é resgatar um bocadinho esta tranquilidade e esta segurança que eu falo das mães, e penso que estão aqui maioritariamente mulheres, mas que as nossas mães e que as nossas avós tinham na forma como tratavam de nós. E eu acho que nós temos de resgatar um bocadinho essa segurança. Okay? Como eu estava a dizer, isto não é segredo para ninguém, por isso também terem ideia de quanto é que custam os óleos. Como eu estava a dizer, existe depois este formato também de 5 ml, que acaba por ser uma forma mais acessível de terem este top 10, ok? E então nós podemos ter aqui estes mesmos 10 óleos, mas todos em formato de 5 ml por este valor. E depois temos, eu costumo dizer que é pelo dobro do preço, vocês levam o triplo da quantidade e o difusor. Vocês também podem acrescentar um difusor aqui, este óleo essencial, ok? Só que aqui vai ficar muito mais barato. Por isso, geralmente o que eu digo é, precisando de difusor, eu digo, tentem de alguma forma, se possível, este kit é mais interessante. Não precisando de difusor, querem só experimentar, comecem por este. Mas ao fim de algum tempo vocês vão dizer, já me arrependi de ter começado pelo pequeno, agora queria, pronto, se calhar tinha o grande e iria ter óleos durante muito mais tempo. Pronto, se bem que mesmo este pequeno já vos vai dar para várias utilizações e para várias soluções. Todos estes kits trazem um manual de apresentação dos óleos, okay? E têm algumas ofertas em vigor. Com o kit pequeno vocês recebem um óleo de laranja, com o kit grande vocês recebem um óleo de laranja e um óleo de aroma touch, que eu vou explicar muito rapidamente para que é que eles servem. E para vocês também verem alguma da informação que depois nós disponibilizamos, óleo a óleo, para que é que funcionam. O óleo de laranja é o óleo do sorriso, tal como um cítrico, que é o limão, é um óleo muito bom para trazer então boa disposição, alegria, é também muito interessante às vezes para retenções de líquidos, para dormir melhor, para a ansiedade de separação, crianças com medos, sobretudo medos noturnos, é um óleo muito interessante para ter no difusor juntamente com a lavanda. Okay? Eu também é um óleo que eu gosto muito para crianças com comportamentos de oposição, uma criança que não quer comer, usar o laranja no difusor 30 minutos antes da hora da refeição. Okay? É um óleo muito bom para comportamentos de oposição, quando queremos alegria, boa disposição, é sem dúvida o óleo do sorriso. O Aroma Touch é um óleo que se usa combinado com o Deep Blue. Não é? Touch é toque, é um óleo de fato excelente para massagem, mas aqui mais de relaxamento muscular. Okay? Pode ser também pingado algumas gotas devidamente diluídas, primeiro em sabonete, mas depois colocadas no nosso banho assim de relaxamento, assim um banhinho de banheira, podemos colocar este aroma touch, podemos utilizar no difusor, anti-stress, podemos fazer um roll-on, é um óleo de fato muito, muito interessante. Uma vez que ele também tem aqui a manjerona na sua composição, o cipreste é excelente para varizes, para problemas circulatórios. A manjerona é excelente para questões de tensão alta, por isso o facto de termos aqui uma mistura de vários óleos torna ainda mais ricas estas misturas que a do Terra tem. Foi isto que me fez apaixonar pela do Terra, porque eu usava óleos avulso, a lavanda, o titri, o hortelã-pimenta, e ao conhecer estas misturas, se fosse a mistura respiratória, se fosse a mistura digestiva, o On Guard, eu fiquei apaixonada, porque é uma forma muito mais prática de nós utilizarmos os óleos essenciais, porque senão eu tinha de ter de facto uma caixa gigante de óleos, não é? Teria de ter tudo para conseguir ir ao encontro de todas as necessidades do dia a dia. Mas as surpresas ainda não acabam, porque eu sei que estão aqui algumas pessoas pela primeira vez, também só vos dizer isto, que este mês, para quem se inscrever, vocês recebem 50 pontos extra. Para além destes óleos que eu vos falei, vocês recebem 50 pontos. O que é que são 50 pontos? 50 pontos são cerca de 50 euros. Esses pontos vão ficar na vossa conta, conta de membro da Doterra, e podem gastar eles, não é preciso gastá-los para a semana, ok? Vocês podem nos gastar, têm a validade de 1 ano, mas podem trocar por imensas coisas, porque a Doterra não são só óleos,
tem produtos de rosto, produtos de cabelo, tem uma série de variedades de produtos que vocês depois podem conhecer, tem suplementação, tem colagénios, tem de facto imensos produtos, e então nós podemos de facto pegar depois nesses pontos que nós vamos aqui receber e que nos fazem muito jeitinho, okay, para depois trocar por produtos que nós possamos querer. Okay? Então, isto só para terem ideia, o kit dos 5 ml traz o laranja e os 50 pontos, isto já é o preço final com os portos. O kit Home, que é o dos 15 ml, o triplo da quantidade e que traz o difusor, traz mais 2 óleos e também os 50 pontos. Isto só para terem ideia, mas o que eu recomendo sempre é falarem com a pessoa que vos convidou para saber um bocadinho isto mais em pormenor. Só dizer, eu comecei a dizer a vossa conta de membros. Porquê? Porque de facto existe a possibilidade das pessoas, ao adquirirem este kit, de se tornarem membros do Terra. Ai, membros, eu não me quero inscrever em nada, não quero saber nada disso. Eu gosto sempre de dizer que vocês só têm a ganhar, não têm a perder. Por isso, calma, não têm obrigação nenhuma de compra, é só mesmo o objetivo. Se vocês quiserem voltar a comprar mais algum produto, vocês poderem comprar com 25% de desconto. Se quiserem voltar a comprar, okay? Não existe nenhuma obrigatoriedade. Para além disso, existem óleos grátis de oferta todos os meses, existem os saldos da Doterra, acumulamos pontos, porque não são só vocês que têm esses 50 pontinhos agora, nós que vamos fazendo encomenda também vamos acumulando pontos, depois dá para trocar por coisas gratuitas, por coisas grátis, por aquilo que eu quiser, eu é que faço as combinações. Porquê connosco? Porquê que a nossa equipa é especial? Porque vocês, acredito, na internet também vão vendo várias pessoas a utilizar óleos essenciais. Porque eu acho que somos uma boa companhia de viagem. Somos uma equipa disponível, uma equipa dedicada, nós temos formação contínua, temos apoio de terapeutas, não é? Quer eu dou apoio também no meu grupo, juntamente com outras colegas mais dirigidas para a parte da maternidade, da infância, quer o apoio também com protocolos personalizados para cada pessoa, e só para vos dar um cheirinho, eu deixo só aquilo que eu estou a falar, ou seja, isto eu, mesmo hoje, antes de entrar na aula, tinha, por exemplo, logo aqui às 10 da manhã uma pergunta. Bom dia, ando rouca, só tenho kit de família, não tenho cápsulas vegetais, o que fazer? Eu, às vezes, as minhas respostas, confesso, são assim muito rápidas. Eu não digo bom dia e peço desculpa ao meu grupo, a quem está aí, mas às vezes acontece. Eu faço o mel com uma gota de titri, on guard e limão para cada colher de sopa, uma gota de cada, não é? Ir tomando aos pouquinhos, massajar por fora do pescoço com on guard diluído, uma gota para 3. É? Obrigada. Isto para vocês verem o que é o meu grupo de questões. Isto é diariamente. Ou seja, eu costumo dizer que isto é tipo saúde 24, o que se pode utilizar para a inflamação da garganta em período de amamentação. Limão e titri diluídos por fora, aplicar só à noite. Porquê? Porque o limão é fotossensível. Isto, claro que as pessoas já usam, já sabem muitas vezes o que é que eu quero só dizer com isto, aplicar só à noite. Durante o dia, só titri. Podes juntar lavanda e diluir uma gota de cada para 3. Okay? Isto é um bocadinho aquilo que vai sendo o nosso grupo de apoio. Isto para vos dizer o porquê se inscrever, porque se de repente vocês vão dar por vocês com uma caixa de óleos em casa e perguntar o que é que eu faço com isto, okay? Eu posso ir ao celeiro, eu posso ir aqui e ali, primeiro não sei a qualidade dos óleos, que acreditem que a maioria dos óleos têm vindo a ser testadas, têm uma ligeira percentagem de adulteração, daí eles não serem recomendados para fazerem a gestão deles. Os que são utilizados, porquê? Para questões de conservação e tudo, e para conseguirem ter preços para estar ali em algumas das lojas, eles não conseguem ter óleos 100% puros. Okay? Por isso, muito cuidado com a ingestão desses mesmos óleos, não recomendo todo. Então, qual é que é a vantagem de vocês se inscreverem? Em vez de irem a uma loja comprar um óleo e depois não sabem para que é que ele funciona, vocês aqui vão ter o devido apoio para poderem ser utilizados em segurança e, sobretudo, fazerem a transformação que vocês querem na vossa vida. Okay? Por isso, agradecer a vossa presença. Também, se me quiserem seguir nas redes sociais, é o Ana Júlia Psicologia com Aroma, ou Ana Júlia Psicoaromaterapia, vão me encontrar por aí, okay? Quer no Facebook, quer no Instagram. Alguma dúvida que vocês tenham, também estejam sempre à vontade para me mandar mensagem. Todas as pessoas, eu sei que nem todas as pessoas que aqui estão são da minha equipa, são de outras equipas, mas todas as pessoas geralmente têm também acesso ao meu WhatsApp ou alguma coisa, alguma dúvida também que tenham mais específica para alguma questão de saúde, estejam também sempre à vontade em contar comigo. Essa também é a parte boa de trabalharmos aqui em equipas e ajudarmos e darmos o nosso melhor para ajudar quem utiliza os óleos essenciais. Eu vou